de volta com um ponto de vista. Hoje nós recebemos o professor de Educação Física, João Miguel. Até aqui nós falamos sobre o crescimento da corrida nas ruas. E agora nós vamos entender um pouco qual o impacto das redes sociais nessa modalidade. João, se fala muito hoje, sobre o RunTok, que é uma comunidade do TikTok onde as pessoas fazem vlogs e mostram a sua rotina de corrida. Você acredita que essa comunidade, ela influenciou de certa forma as pessoas a começarem a correr? Com certeza. Essa comunidade RunTok eu já observei, eu já fiz parte também, o meu irmão também ele faz parte dessa comunidade. E essa comunidade é, no meu ponto de vista, de uma grande importância na divulgação da corrida. Principalmente porque você acaba influenciando outras pessoas a fazer o esporte, a praticar o esporte. Para mim, nesse ponto é o principal ponto positivo dessa comunidade, que você acaba trazendo conteúdos relacionados à corrida, bem-estar. Entretanto, sempre a gente coloca um porém. Você, às vezes, postar muito, fazer muita utilização das suas corridas, você pode influenciando também de forma negativa as pessoas. Esses dias eu observei no TikTok, mas acho que não sei se a pessoa fazia parte da RunTok. Uma pessoa que correu 30 km com febre. Ela estava doente, com febre, e mesmo assim resolveu correr 30 km. Isso é uma coisa fisiologicamente nada legal para o nosso corpo. E isso pode acabar influenciando outras pessoas a correrem doentes, a correrem passando mal, e isso não é legal para o esporte e para a saúde da pessoa. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado nessa questão, dessa influência, o quão a gente pode ser influente na vida de outra pessoa. Isso, para mim, é um ponto que a gente só tem que observar. Mas, no fundo, eu acho que essa comunidade é muito importante para o desenvolvimento da corrida e também para as pessoas. Os pontos positivos são evidentes, mas tem esses pontos negativos que também está gerando um grande debate, uma grande preocupação. Que não é fácil correr, E as pessoas veem pelas redes sociais, o pessoal fazendo o pacing em pouquíssimos minutos, e acaba que elas querem também, uma pessoa que está iniciando, quer estar no mesmo tempo que alguém que já tem uma experiência, Como que você acha, como que a gente lida com essa frustração das pessoas que estão começando agora e acabam se comparando com pessoas da internet que já têm ali um tempo de experiência? Luma, isso é um ponto acho que mais aparece hoje para mim como profissional. Muitas pessoas começam a correr, tem 1, 2 semanas, já querem fazer uma prova de 10, 21 quilômetros, e é uma coisa que a gente tem que ser crescente, iniciar aos poucos e crescendo com o decorrer do tempo, porque na corrida principalmente é muito progressivo. A gente nunca consegue iniciar alguma coisa bom, e acho que isso nada na nossa vida, então na corrida não seria algo diferente. E questão assim da corrida, questão também, a gente mexe muito com o corpo, questão da saúde, do movimento, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão. Uma coisa que eu faço é sempre conversar principalmente com os meus alunos sobre, para não ficar com esse comparativo com redes sociais, porque muitas pessoas também podem mentir em redes sociais, eu corri tanto tempo corri 20 quilômetros em 1 hora. Às vezes a pessoa não correu isso, às vezes a pessoa coloca apenas para se autopromover mesmo, e é uma coisa que a gente tem que conversar. Eu sempre converso, principalmente falo assim, não, isso não pode se comparar com outra pessoa, você começou a ter 1 mês, o nosso progresso aqui é linear, é aos poucos. Então esse é o principal ponto. Eu sempre busco conversar e conscientizar os meus alunos sobre essa questão das redes sociais, porque às vezes acaba tirando do esporte, que às vezes pode ser algo prazeroso para algo frustrante. Realmente existe uma valorização excessiva com esses números, e tem muita gente que acha que só é corredor se correr 21 quilômetros ou uma maratona completa, e só de você começar um certo tempo, você já está criando um hábito ali que faz total diferença na saúde das pessoas, Sim, com certeza. Hoje muitas pessoas não pensam dessa forma, ficam muito ansioso, principalmente, que nem a gente estava discutindo no tópico anterior sobre as redes sociais, que fala assim, poxa, fulano correu 20 quilômetros, eu também tenho que correr. Essa comparação acaba atribuindo muitos problemas e acaba não influenciando de certa forma positiva. Nesse caso também, eu vou tirar um caso de experiência do meu irmão, que hoje ele podemos dizer que ele é um atleta, que ele compete de um bom rendimento, e ele demorou 3 anos para entrar na maratona de treinamentos. Então, ele passou 3 anos treinando para correr a primeira maratona, que vai ser no domingo agora. Então, foi um caso assim, antes ele queria fazer maratona antes, meia maratona antes, mas foi uma coisa de
progressão. Eu falei com ele, eu vou falar assim, ele falou, Pedro, você tem que ter um pouco mais de paciência, porque o treinamento não é de uma hora para outra. Então, uma coisa que a gente vai conversando, que é a conscientização. Porque se você fizer isso muito rápido, você acaba se lesionando, tendo algum problema de saúde e principalmente se frustrando. Porque se você não estiver preparado para correr uma prova, alguma coisa num pace mais baixo, isso acaba apenas trazendo coisas negativas. Com certeza. Você mencionou, esse final de semana tem a Maratona no Rio de Janeiro, né? Isso. E para o pessoal que vai participar, qual que é a dica que você dá para uma maratona tão grande, né, dessa relevância? A Maratona do Rio, uma dica é você chegar antes no Rio, que como é um feriado de Corpus Christi, vai ter provas durante esses 4 dias, e a Maratona do domingo. Mas é importante você chegar antes, se familiarizar com o clima do Rio de Janeiro, que é diferente da sua cidade onde que você vem, se organizar, principalmente a sua alimentação, evitar comer lanches antes da prova, evitar comer em qualquer lugar e seguir o que você anda fazendo. Nada de inventar, nada de fazer coisa nova no dia da prova. Se você treina com tênis, continua com o mesmo tênis. Se você se alimenta de uma forma durante o treino, se alimenta da mesma forma. A principal dica é não inventar moda, não fazer algo diferente do que você anda fazendo. E voltando um pouco no que a gente estava conversando sobre essa pressão, essa falta de paciência das pessoas de quererem correr rápido e longas distâncias logo de início, vem as consequências, né? E em relação a lesões, quais as lesões mais frequentes, assim, que costumam aparecer para quem tá iniciando? Hoje, principalmente que o pessoal até comenta que a lesão dos corredores se chama canelite, que é uma inflamação de uma forma mais geral, uma inflamação da nossa canela. E essa inflamação ocorre principalmente com pessoas que são sedentárias, iniciam o treinamento, ou pessoas que começam a fazer um volume muito alto de corrida e o corpo ainda não está acostumado para isso. O corpo ainda não está preparado para esse limite fisiológico que nós temos. Aí acaba causando essa lesão. A canelite, tem várias formas de a gente tratar, com fisioterapia, exercícios de mobilidade, exercícios de força. E também a principal forma é você diminuir seu volume de treino, porque como muitas pessoas até fazem isso, estou com canelite, estou passando mal, treinar, isso não é legal. Então, você tem que tomar cuidado com o seu volume de treino, por isso que a prescrição de treinamento de corrida é muito importante. E também saber a hora de buscar ajuda também com fisioterapeutas, médicos, para você ter um melhor desenvolvimento. E outra coisa, o treinamento de força também é muito importante para os corredores. E aí já entra na prevenção também, né? A pessoa, para poder prevenir essas lesões, realmente essa questão da mobilidade, do aquecimento e do volume de treino, né? Isso. Hoje muitos corredores também têm um aliado do treinamento de força, porque como que a corrida exige muito, muito do nosso tônus muscular, nossos músculos, nossa resistência, o treinamento de força vem como um auxiliar. Pelo menos 2 vezes por semana o praticante de corrida é interessante ela fazer um exercício de força na academia, principalmente fortalecer os músculos do glúteo, quadríceps e etc. Então é muito importante a gente ter essa prevenção e essa forma de treinamento. O treinamento de força complementar a corrida é uma coisa muito importante. E para a gente finalizar, para quem está iniciando agora, para quem está querendo começar a correr também, qual que é a dica que você dá? A primeira dica é você ter vontade, querer participar, porque é um meio muito, muito legal, muito importante, é muito legal e a pessoa vai se sentir muito bem praticando. A segunda é ter vontade, tempo e procurar um bom profissional também, que muitas vezes as pessoas nunca praticaram nenhuma atividade física e você tem um bom profissional para você contar com ele, para ele prescrever o seu treinamento de uma forma adequada, para não ter nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de frustração, como a gente discutiu anteriormente, é muito importante. Então, mas para mim, a primeira dica é você ter vontade de querer fazer parte do meio, porque você com certeza vai ser muito querida no meio dos corredores. É uma comunidade muito legal e convido a todos também que quiserem fazer parte. João, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar suas experiências com a gente. A gente termina por aqui e a gente consegue ver que a corrida ela vai muito além das medalhas, ela vai muito além do seu tempo, mas ela é, além de tudo isso, uma ferramenta de saúde que pode ser muito benéfica se você usá-la de forma equilibrada e consciente.